realizada hoje a audiência de custódia de Eduardo dos Santos. Tem que ser realizada hoje, né? Senão ele sai pela porta da frente. Ele que foi preso ontem no Rio de Janeiro, ele aumentou da barbárie de Queimadas e condenado a mais de 100 anos de prisão. Mas antes de completar 10 anos da pena, o Eduardo fugiu. PB1, a coisa mais fácil do mundo, no ano de 2020. Após 4 anos, ele foi localizado em um kitnet no Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Ostras, e capturado ontem pela Polícia Civil da Paraíba com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O pedido de recambiamento para que ele venha cumprir o resto da pena aqui no estado já foi feito. Nós estamos só aguardando o resultado dessa audiência de custódia para saber se ele cumprirá o restante da pena aqui ou até mesmo lá na capital fluminense ou em alguma das cidades do estado do Rio de Janeiro. Não é isso, Glaucio Araújo? Você tem mais detalhes, querida? Boa tarde. Pois é, Paulo, essa é a expectativa. Boa tarde para você, querido, boa tarde para todos. Olha só, a gente ainda não sabe a hora da audiência de custódia do Eduardo dos Santos Pereira, porque lá no Rio de Janeiro é diferente daqui, onde a gente tem as audiências de custódia começando às 9 horas da manhã e depois novamente às 2 horas da tarde. Então não há uma previsão para saber que horas que ele vai passar pela essa audiência de custódia. Outra coisa, a gente ainda não sabe quando ele vai ser transferido do Rio de Janeiro aqui para Paraíba, porque parte daí da justiça de lá. Precisa saber quando a justiça no Rio de Janeiro vai permitir que ele seja trazido aqui para a capital paraibana. Mas o que a gente já sabe é que Eduardo deve ficar no PB1, de onde ele fugiu em 2020. A gente tem aí uma entrevista com o delegado Diego Beltrão, que é o delegado da DRACO, como foi essa rota de fuga de Eduardo, desde o dia que ele saiu aqui da Paraíba até ser recapturado ontem no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Eduardo relatou para os policiais, no momento de sua prisão, que após fugir do presídio de segurança máxima PB1, dormiu no matagal situado nas redondezas desse presídio, quando então conseguiu se deslocar para um barraco que ficava nas proximidades. Segundo ele, conseguia visualizar policiais, helicóptero, todo o cerco policial. Então resolveu passar um certo tempo nessa localidade, pedindo esmolas para alguns populares que moravam na redondeza, quando então resolveu seguir viagem para o estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, a princípio, foi para a comunidade, o Complexo do Alemão, onde passou cerca de 3 meses. Diante da repercussão da saída dele do presídio de segurança máxima da Paraíba, segundo ele, traficantes pediram que o mesmo saísse da comunidade. Eduardo foi preso em um kitnet situado no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Segundo o Eduardo, fazia aproximadamente 3 meses que o mesmo estava residindo nessa localidade, onde estaria pagando cerca de R$900 pelo aluguel. E segundo informações de populares, o mesmo vivia dentro desse kitnet, saindo apenas para comer. O mesmo relatou para a polícia que não trabalhava e que era mantido pelo tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro. Pois é, vamos relembrar um pouquinho esse caso que ficou conhecido como a barbárie de Queimadas. Aconteceu em fevereiro de 2012, no dia de uma festa de aniversário. Na época, 7 mulheres estavam em uma casa lá na cidade de Queimadas e quando foi à noite, as luzes foram apagadas, simulando que era um assalto. Essas mulheres, elas foram amordaçadas, elas foram violentadas, estupradas, 2 morreram porque reconheceram
esses homens que praticaram o estupro, e o Eduardo, ele foi condenado em 2014 como mentor deste crime, condenado a 108 anos e 2 meses de prisão. Veio cumprir essa pena aqui no PB1. Quando chegou aqui, por bom comportamento, foi colocado na cozinha, estava trabalhando lá e um belo dia, um funcionário deixou as chaves em cima da mesa. Ele pegou essas chaves e saiu pela porta lateral do presídio. A partir daí começou uma caçada. A polícia teve dificuldades no começo, principalmente porque era época de pandemia, não dava para fazer tantas operações e principalmente porque ele fugiu para o Rio de Janeiro. Então a polícia começava a monitorar, quando descobria algo, o Eduardo saía daquele local, as notícias chegavam muito atrasadas. Mas ontem conseguiu prender e agora ele vai voltar aqui para a capital, onde deve cumprir o restante da pena. É isso, Paulo Neto, eu volto com você. Obrigado, Glaucio. Obrigado a você. Eu sinceramente fico em dúvida, sabe, Paraíba, 12h35 agora, eu fico em dúvida se eu torço para ele voltar para cá, cumprir a pena aqui, no mesmo lugar onde ele fugiu, tá? Ou se eu torço para essa alma cebosa ficar por lá mesmo, sabe? Sei não, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, juro a vocês. O que é que vocês acham, hein? Ele deve vir para Paraíba, voltar para o PB1, ou deve cumprir por lá mesmo, ficar no Rio de Janeiro e cumprir pelo menos mais 20 anos de prisão, né? Já que ninguém pode ficar mais de 30 anos preso por um crime. Mais 20 anos preso lá no Rio.